mas nós cremos, ó Deus, que há poder no Teu nome, há poder no sangue do Senhor Jesus. Eis-nos aqui, nos colocando agora diante da Tua presença, Deus, prostrados, crendo que o Senhor tem algo maravilhoso para fazer na nossa família, através das nossas famílias, Senhor, porque o mundo aí fora ele está perdido. As pessoas estão dizendo que o casamento, que a família não existe mais, que é uma instituição falida, mas ela é a célula máter da sociedade. E nós cremos, ó Deus, no Teu poder. Cremos que o Senhor tem maravilhas para fazer no nosso meio nesta noite. Cremos, ó Deus, que através dessa oração, pela fé que temos em Ti, que o Senhor está presente aqui conosco, está derramando muralhas, está caindo por terra toda a palavra que não sangue do Teu reino agora, Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que Tu possas operar um milagre no nosso meio. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem promessas para se cumprir aqui na vida de pessoas que estão aqui intercedendo por pessoas que não estão aqui conosco ainda. Mas nós cremos, ó Deus, que Tu podes ir lá agora, lá naquela casa, lá naquela vida, até dentro de um bar, seja onde for, que o Teu Espírito Santo, Ele vá, Senhor, agora de encontro àquele coração, àquela vida, e liberte em nome do Senhor, Deus, no nosso meio, Jeová. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem feito a nossa vida, tem feito a nossa família, toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, e debaixo da terra, meu Deus. Então nós cremos, ó Pai, que basta uma palavra Tua, e tudo será transformado, tudo será mudado. Nós cremos no Teu poder. Nós estamos aqui clamando em nome de um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que mudou as nossas vidas, que mudou a nossa história, e pode também mudar aquele que está perdido, aquele, Senhor, que parece que é o ponto final, que aquela vida não tem mais jeito, que tudo acabou, é apenas uma vírgula. E Tu começa, Senhor, uma nova página, começa a escrever uma nova história. O Senhor transforma o adúltero, oh aleluia, em líderes de casais. O Senhor transforma aquele que é viciado num servo, Deus, cheio da Tua unção. Portanto, nessa noite, meu Pai, vá de encontro às vidas que nós estamos Te clamando, e glorifica e exalta o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos no seu lugar. Amém.
sem mais demora, eu vou convidar o pastor Assia. Vamos aplaudir a Jesus. Está chegando na nossa igreja, veio lá de Curitiba, enfim, estava lá a trabalho e chegando ao Rio, ele começou a visitar algumas igrejas e o coração dele assim, ele se apaixonou pela Maranata por ele. Então ele resolveu ficar, graças a Deus. Um moço de Deus, estenda sua mão para cá, ele deve apresentar a família dele, a esposa dele está assim. Senhor, abençoe o teu filho nesta noite, usa-o para a glória do teu nome. Seja um momento de festa, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Uma alegria estar aqui pela primeira vez em Campo Grande, não no bairro, né? Na igreja Maranata de Campo Grande. Já tem igreja que eu fui acho que 3 vezes, em média, eu fui 3 vezes, mas aqui não tinha nada. Eu lembrei da minha história, porque uma época da minha vida, quando eu cresci na igreja, eu decidi orar pedindo a Deus para me dar uma mulher bonita, morena, de cabelo enrolado e que cantasse. Essa foi a minha lista para Deus. Isso é mesmo. E eu conheci a minha esposa. Vem cá, vou ter que, hoje é culto da família, eu vou ter que fazer esse chamego aqui, né? Eu conheci essa mulher linda, só daqui. Quando eu a conheci, uma semana de namoro, eu pedi em casamento, o pastor Jader não ia deixar escapar, né? Primeira vez que ele entrou na igreja, eu sou guitarrista, todos os músicos ficaram de olho. Eu falei, deixa eu correr antes que eu vejo, cara, né? E Deus deu ela na minha vida, ela é uma bênção na minha vida, companheira, intercessora. Enfim, não tem nem o que falar de tanta coisa que essa mulher na minha vida. Então ela me abençoe. E então essa é a Tânia, minha esposa. Chamar os meus 2 filhos aqui, já que a mamãe veio, vocês, essa é uma hora de desespero. Meu filho, Assir Jerônimo Neto, 15 anos, minha filha, Isabela Arevalo de Jerônimo, 13 anos também. Então essa é a minha família, sempre estão comigo, eu agradeço eles por terem vindo. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4, versículos 9 e versículo 10, por favor. Hoje é culto da família. Deus me deu a graça de trabalhar na Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso que eu vim para o Rio. Na verdade, saímos de Curitiba em 2007, fomos para Porto Alegre, ficamos 2 anos em Porto Alegre, depois fomos para Belém, ficamos 4 anos e meio em Belém, e Deus nos trouxe agora ao Rio de Janeiro há 1 ano e meio. E todo ano, o segundo domingo do mês de dezembro é o dia da Bíblia. Todo ano a SBB escolhe um tema, a Sociedade Bíblica escolhe um tema para o dia da Bíblia. No ano de 2013, o tema do Dia da Bíblia, na verdade, desde 2011, o tema do Dia da Bíblia é a Bíblia e a família, para que a palavra de Deus esteja dentro da família. E a cada ano há um subtema. Em 2013 foi a Bíblia e a família, pais e filhos. E o texto base para esse Dia da Bíblia é o texto que nós vamos ler. Então hoje eu quero falar sobre a presença da palavra de Deus na família, na relação dos pais com os filhos. Você acredita que a palavra de Deus é importante na sua casa, sim ou não? Sim! Então que hoje nós possamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 e versículo 10 diz o seguinte: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, e te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto,
e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Mais uma vez essa parte final. Reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Mantenha a tua Bíblia aberta, que nós vamos ler ela em alguns momentos. Antes de nós falarmos o enfoque principal da mensagem dessa noite, vamos entender um pouquinho esse contexto para nós adentrarmos no que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Livro de Deuteronômio. Ali, esse contexto, quando Moisés relata isso, ele está apresentando a partir de uma realidade. Ele está com o povo de Israel, que saiu lá do Egito, andaram 38 anos aproximadamente, 39 anos até esse momento, pelo deserto, e agora eles estão na planície de Moabe. A planície de Moabe dava para ver ali do outro lado a terra prometida. Era só atravessar o Jordão, né, e ia chegar na terra prometida. É esse o contexto. É um contexto de grande expectativa. Aquele povo que foi durante muitos anos escravizado no Egito, que a cada momento da escravidão se alimentava a esperança e o desejo de ir para a sua terra, sai pelo deserto, com toda aquela perseguição de Faraó, do exército do Egito, e de repente eles andam 39 anos pelo deserto, sofrendo, com saudade da cebola do Egito, com saudade de repente estar estabelecido na sua casa, sair daquele sol escaldante, naquele deserto. Agora está naquele desejo, está chegando, a nossa casa é ali, a nossa terra, a terra que o Senhor nos deu, que mana leite e mel, é ali do outro lado. É esse o sentimento que está no coração desse povo, uma grande expectativa para conquistar a sua terra, a terra prometida. Você que conquistou a tua casa própria sabe dessa alegria. Agora imagine esse povo que é a sua própria terra. O povo é um povo novo, porque o povo antigo, o povo que saiu lá do Egito, morreu. Por quê? Porque eles duvidaram de Deus. Lembra quando Moisés manda os 12 espias e eles vão, 10 voltam com um relatório negativo, não vamos, se nós chegar lá nós vamos morrer, o povo é gigante demais, eles vão nos matar, não dá para entrar. Somente Josué e Caleb falam, não é esse negócio não, dá para entrar. E por causa desse castigo, 38 anos antes, 37 anos antes, Deus permite então que esse povo todo morra no deserto. Por isso todo esse tempo andando no deserto. O povo é novo, somente Josué e Caleb que estão entre eles do povo antigo. Agora, o povo é novo, mas os problemas são os mesmos. A idolatria, a imoralidade, tantos outros pecados continuam acontecendo no meio do povo. E por isso existe o livro de Deuteronômio. Talvez você já leu Deuteronômio e Êxodo e fala, mas tem tanta coisa igual. Sim, porque o livro do Êxodo está lá no contexto de quando o povo acabou de sair do Egito, está no Monte Sinai um ano depois e Deus dá a lei. Agora, Deuteronômio quer dizer o quê? Repetição da lei, porque é um povo novo, é um povo que não ouviu a lei lá no Monte Sinai, quando saiu do Egito. Por isso que aqui Moisés está falando, pessoal, atenção, não esqueça de quando a gente estava lá no Monte Horebe, e Deus falou conosco, e Ele falou isso, que é o texto que nós lemos. O livro de Deuteronômio, ele vai destacar algumas coisas. Primeiro, o povo de Israel, atenção, vocês vão entrar na terra prometida, por isso, adore só a Deus, não adore a Baal, nem os deuses dos cananeus.
Adore também no santuário e não no topo das colinas, como fazem os pagãos. E terceiro, que é o principal que eu quero falar com vocês nessa noite: obedeçam às leis, atentem-se para a minha palavra. O povo antigo morreu porque não obedeceu, e agora é um novo momento para vocês. Se nós lermos do capítulo 1 até o capítulo 4, eu só estou fazendo uma introdução para você entender o princípio desse texto. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés faz um breve relato histórico de todo o tempo que eles passaram no deserto. Então ele vai lembrando a nova geração o que o povo anterior viveu, todas as dificuldades da saída até o Monte Sinai, desde a saída do Monte Sinai, fala dos espias, fala da incredulidade dos espias, e fala do castigo de Deus. E agora ele chega no capítulo 4 e ele dá essa palavra, então, como uma exortação do povo de Israel para obedecer a Deus. No texto que nós lemos, Moisés destaca 3 gerações. Ele destaca a primeira geração dos pais, que ouviram a palavra de Deus, mas não obedeceram. Aí ele fala para essa geração atual, falando: lembrem disso, lembrem da palavra de Deus. E mais do que isso, ele diz à próxima geração, falando o seguinte: ensina aos teus filhos e aos filhos dos seus filhos. 3 gerações, uma que não obedeceu e morreu, uma atual que precisava obedecer para conquistar a terra, e uma terceira que era a próxima geração. Moisés está falando da palavra de Deus, então, meus irmãos, de geração em geração. E qual é o conselho? O conselho de Moisés está falando com você. Lembre-se de uma coisa, está lá no versículo 10, a parte que eu repeti, e eu vou ler novamente essa parte. Quando Deus disse ao povo: reúna este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. A primeira lição de Deus: uma geração que se reúne para ouvir a palavra de Deus. Olhando para o contexto do povo de Israel, olhando para nós nos dias de hoje, uma família que se reúne para ouvir a palavra de Deus. No Antigo Testamento, por diversas vezes, Deus deu uma ordem ao povo falando: olha, reúna aí, que eu quero falar com vocês. Reúnam e leiam a lei, reúnam e meditem na lei. O próprio Josué vai falar um pouco tempo depois, no capítulo 1, medita nessa lei, dia e noite. E essa era a prática comum do povo de Israel, deveria ser a prática. Aqueles que não fizeram morreram, mas para esta geração Deus está destacando: reúna-se para ouvir a minha palavra. O que é reunir? É simples, não precisa nem falar muito. Eu deveria ir para o hebraico para pegar a palavra, mas eu quero falar no português mesmo para você entender. Reunir é ajuntar, é congregar, é o oposto de separação. É reunir o povo numa só luta, é agrupar, é estar juntos em prol de um mesmo objetivo. E quando nós olhamos para as famílias do dia de hoje, muitos estudiosos, sociólogos e até alguns da área da psicologia definem um aspecto da família moderna, que é a família disfuncional. Você já ouviu falar disso? Já deve ter escutado alguma coisa na TV em algum lugar. O que é uma família disfuncional? É a família que não dá certo. É a família onde a conduta de um familiar, de um entre a família, leva ao problema dentro de casa. E isso muitas vezes leva à acomodação. A família disfuncional é um problema gritante da nossa sociedade hoje. Quando a gente olha as drogas é uma consequência de uma família disfuncional. Quando você olha a violência é uma consequência de uma família disfuncional. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E um dos aspectos que os especialistas indicam para que a família seja disfuncional é falta de comunicação e o diálogo dentro da família. Vou repetir: a comunicação e o diálogo. E parece um paradoxo, parece algo que não é possível compreender. Por quê? Porque nós estamos vivendo a era da informação. A era em que as pessoas estão conectadas o tempo todo. Talvez alguns aqui estejam aí com Twitter, Facebook, tudo no celular. Sim ou não? Sim, é comum. Nós temos 500, 600, 300, 200 amigos no Facebook.
conhece, nem fala boa noite, nem bom dia. É um amigo virtual, mas não é um amigo real. É a época que as pessoas estão conectadas nas redes, mas desconectadas entre si. Você já deve perceber isso, porque nós, a minha família, já aconteceu. E eu acho que não é só na minha, eu acho que é na sua também. De repente estar junto com o filho, a mãe, o tio, sei lá quem quer que seja, e estão lá no WhatsApp, né? É capaz de estar falando com o vizinho no WhatsApp, né? Eu lembro de uma colega de trabalho lá em Belém que falou: um dia eu estava no meu quarto, na época ainda o MSN estava ligado, e aí eu estava conversando com a minha filha pelo MSN, uma menina de 9, 10 anos na época. Ok, mas onde estava tua filha? Estava no quarto do lado, falando pelo MSN. Isso, meus irmãos, vai virando um vício que você não consegue resistir, não é verdade? Vibrou o celular, fez aquele barulhinho miserável. Você tem que pegar aquele celular para ver, meu Deus, não é o meu. E quando tem 3 ou 4 juntos, todo mundo vai de celular para ver. É ou não é verdade? Meus irmãos, nós estamos viciando em um tipo de comunicação que não gera vida, que gera superficialidade. Nós estamos com a falta da comunicação, e isso tem causado um impacto muito grande na nossa família, porque as famílias não dialogam mais, não se reúnem mais. É comum na hora do almoço a gente assistir televisão na hora de jantar. É comum já estar participando de uma refeição com o celular do lado, com fone de ouvido. Está virando comum. A prioridade quando se reúne em família, sei lá, num velório reúne em família, e às vezes está lá o caixão e está lá fora contando piada, porque rever do povo que nunca viu, né? Porque em velório aparece gente que faz 15 anos que você não vê, né? E talvez lá no Natal, numa festa, reúne, troca o presente e vai embora. É assim que as famílias têm se reunido. Agora a minha pergunta para nós essa noite é: eu sei porque é uma luta que eu tenho na minha casa e que eu creio que a maioria dos cristãos tem. Quando é que nós nos reunimos com a nossa família para ler a Bíblia? Quando é que nós tiramos um tempo, desligamos a TV e desliga o Jornal Nacional, quer que seja a novela, o filme, o que for falar ou for fazer, para reunir a família assim? Vamos ler a palavra de Deus? Nós não temos os reunidos. Eu estou generalizando, creio que há exceções, e graças a Deus por isso. Olha o que o capítulo 4 faz. O capítulo 4 ressalta a importância de que o povo, a família de Israel, se reúna pela palavra de Deus. Versículos 1, versículos 6 e 40, obedeçam as leis. Versículo 2 e 30, guardem os mandamentos. Versículo 5 e 14, Deus tem ensinado as leis. Versículo 8, Israel tem ensinamentos justos e direitos. Versículo 12, Deus falou e o povo ouviu. Versículo 23, tenham cuidado de não esquecer a aliança. Versículo 31, Deus não esquece a aliança. Versículo 36, Deus falou do céu para ensinar. Está cheio de Deus falando: cuide da lei, cuide da aliança, se reúne, cuide disso, porque isso é prioridade na vida de vocês. Eu lembro de poucas coisas, eu tenho problema de memória. Mas algumas poucas coisas que eu lembro da minha infância é de quando meu pai, é para acabar já? Não. Aqui acabou o horário, né? É quando meu pai trabalhava, meu pai estudava de manhã, trabalhava à tarde e noite. No final de semana era pastor. Ele era bivocacional. Então eu não tinha muito tempo com meu pai, não. Mas eu lembro dos poucos momentos que nós tínhamos, era ele falando de Deus com a gente. Eu lembro de um livro, era uma situação muito difícil financeiramente falando, mas eu lembro que ele trouxe um livro bem extenso, grande, muitas páginas, que se chamava Horinhas com Deus, e lá tinha histórias bíblicas.
Eu lembro de algumas vezes que eu saí com meu pai fazer visita pastoral na casa dos membros da igreja. Eu lembro também de um outro presente, de uma outra saída, mas eu não lembro todas as vezes que eu saí passear com os meus pais. Passou. Mas eu lembro de quando eu ia para a igreja, de quando eu tinha um momento, tinha um negócio que chamava lá na igreja que era uma maratona. Passava o sábado na igreja, manhã, tarde até a noite, terminava no... E aí tinha várias atividades, e uma delas se chamava em Curitiba, eu não sei qual é o nome aqui, Espada ao Ar. Como que é esse nome aqui? Todo mundo levanta a Bíblia e alguém fala aqui, Sofonias 1:10, é quem achar primeiro ganha. Tem esse negócio aqui no Rio de Janeiro? Não tem. Algumas igrejas têm. Uma gincana. E eu lembro que eu tinha 8, 9 anos, eu era um dos que ficava em primeiro. Disputava com 2 ou 3 da igreja. Achava rápido. Meus irmãos, os nossos filhos vão esquecer do tênis que comprou, do passeio que fez, do lanche que comprou, do presente que ganhou, mas eles não podem esquecer daquilo que você semear dentro do coração deles, que é a palavra de Deus. Lá no futuro eles vão decidir se vão continuar ou não na igreja, na fé, no caminho. Mas faça o seu papel hoje para que você tenha filhos na casa do Senhor. Ensina a criança nesse caminho. Reúna a tua família. Tira o tempo para eles. Segunda lição desse texto: reúne os povos para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra do vida. A fim de que aprenda a temer-me todos os dias na terra do vida. Segunda lição é uma família que teme a Deus ao ouvir a sua palavra. A gente tem que tomar cuidado entre temor e medo. Às vezes o medo se expressa como um temor, mas o temor a Deus é muito mais do que medo. E eu digo isso por uma experiência própria. Eu cresci num contexto de uma igreja, louvo a Deus por muitas coisas que eu aprendi na minha infância nessa igreja. Se eu estou aqui porque muito do que eu sou hoje foi construído lá. Mas eu também tive uma igreja que tudo era pecado. Sabe? Uma vez eu tinha 7, 8 anos, eu cheguei com uma camisa do Batman na igreja, e um presbítero da igreja falou: o filho do pastor com uma camisa do Batman. Ah, meu Deus, que bom, me perdoa, né? Eu tiro a camisa. Era proibido tudo. A primeira vez que meu pai me viu com um boné de futebol, eu quase desmaiei. Eu tinha uns 12 anos. Jogava futebol escondido, por isso que sou ruim no futebol. Não sei jogar. Pensa no negócio que eu sou ruim. E às vezes eu tinha medo, mais medo do que temor a Deus. E eu não quero generalizar, mas muitos dos que estão nesse mesmo segmento têm mais medo de Deus, mais medo de ir para o inferno do que desejo de viver com Jesus. Eu lembro de uma vez, eu tinha, sei lá quantos anos, mas lá no Paraná tinha um negócio que chamava raspinha. Raspadinha? Acho que é isso. Mas você comprava um negócio, raspava lá para ver se ganhava dinheiro. Eu fui e comprei esse negócio. Raspadinha. Eu comprei e ganhei, pastor Xavier. O diabo é miserável, né? Ele coloca o negócio lá para você cair. E eu ganhei um valor, eu lembro que na época era como se fosse um valor de salário mínimo, R$700 hoje, gente. Meu Deus. Lógico que ninguém ia me dar esse dinheiro. Tinha que ir no banco, eu não posso falar para o meu pai e para minha mãe. Procurei uma irmã da igreja, uma diaconisa da igreja. Você já sabe o final da história. Só que ela é muito amiga da família. O filho dela nasceu um dia depois do que eu. A gente cresceu junto, enfim. E Ruth, por favor, você está gravando, irmão? Vou mandar esse vídeo para a Ruth para ela saber a responsabilidade dela. Pega esse dinheiro e lá a gente divide, mas por favor, não conta com meu pai. E ela foi, pegou o dinheiro, mas contou para meu pai, ficou com todo o dinheiro. Meu pai me levou no fogão, ligou a boca do fogão e falou: põe o dedo aí. Não, põe o dedo aí. Não, você tem medo desse fogo, imagine o fogo do inferno, né?
culpo era a maneira que ele aprendeu, hoje ele não faria isso. Mas o que esse Deus está me ensinando? É que nós devemos temer a Deus. E temor a Deus vem como? Não adianta você vir aqui à frente, pôr a mão na cabeça e achar que haverá uma transmissão de unção e você vai passar a temer a Deus. Não é assim. Não é num passe de mágica, não é num estalar de dedo. A Bíblia está me ensinando o seguinte: aprenda a temer-me todos os dias. Temor a Deus se aprende. É com a caminhada, é no dia a dia, é na reunião em casa, é na leitura da Bíblia, é na minha vida de fé que eu aprendo a temer a Deus. Eu começo a enxergar o que Deus é, o que Deus faz, os milagres que Deus realizou na sua palavra e se concretiza hoje na minha vida, na minha família. E assim eu vou aprendendo a temer a Deus todos os dias. Sabe o que isso quer dizer? Que você deve ensinar os seus filhos o temor a Deus. Eu nasci, meu pai já era pastor, então minha vida inteira foi dentro de igreja evangélica. Devo ter entrado dentro de uma igreja católica poucas vezes, por curiosidade, porque eu sou curioso. Uma coisa me chama a atenção numa igreja católica, pastor Júlio, é a percepção de que quando eles estão dentro daquele templo, é sagrado. Eles não olham para o lado, eles não olham no celular, eles não saem do lugar para ir no banheiro. Eles têm aquela reverência àquele momento. Pode ser que depois não tenha nenhuma prática na vida, mas aquele momento é um momento de reverência. Você já percebeu isso ou só eu? O pastor da minha infância ele fala: eu tenho uma preocupação, eu acho que eu tenho um cara de laxante, porque quando eu pego a palavra os irmãos vão para o banheiro. Às vezes nós erramos, nós pecamos na falta de temor a Deus, porque nós olhamos as coisas de Deus assim: ele é bom, ele é amoroso, ele é graça, tranquilo. E quando nós somos assim, nós ensinamos os nossos filhos a ser assim. Nós planejamos a carreira dos nossos filhos. Eu fico perguntando para os dois direto, estão dizendo: e aí, já decidiu a faculdade? Já passaram por várias aí, né? Mas eu fico lá: e aí, vai ser o quê? E aí, vai estudar o quê? Planejamos a carreira, mas esquecemos de ensinar o temor. Ensinamos para o time que vai torcer. É uma verdade. Quem gosta de futebol sabe o que eu estou falando. Que meus filhos nasceram, a primeira palavra foi mamãe, a segunda foi água e a terceira foi Coritiba, o time do papai. E às vezes eles são mais torcedores do que eu. Ensinamos então o time que vai torcer, onde vai estudar, com quem vai casar, onde vai morar, mas esquecemos de ensinar o temor a Deus. Meus irmãos, se nós queremos ter filhos sábios, nós temos que seguir o que a Bíblia nos diz. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer filho sábio, quer família sábia, vamos temer ao Senhor todos os dias na terra. Em terceiro lugar, nós precisamos de uma geração responsável, uma geração que ensina as próximas gerações. Aprenda a temer todos os dias que na terra viver e as ensinará a seus filhos. Os nossos filhos, salvo algumas exceções, são nossas cópias. Às vezes uma cópia melhorada, às vezes uma cópia piorada. Os filhos aprendem conosco e repetem o que aprendem. No aspecto positivo, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto muito de queijo. Eu troco no almoço. Ontem eu não almocei, eu comi pizza na hora do almoço. Eu gosto. Apesar que, desculpa o que eu vou falar, mas a pizza aqui no Rio de Janeiro é muito ruim, pastor Xavier. É ruim demais, gente. A boa é de Curitiba. A boa é de São Paulo, Curitiba é muito boa. A Parmeira está perto, está nos 80%. Então, um lanche com queijo derretendo, aleluia, glória, que coisa abençoada que Deus criou, que é o queijo, gente. Eu gosto de queijo. Consequência. Principalmente meu menino,
o Assir dele gosta de queijo. Isso é coisa boa. Aprendeu com o pai. Porque meu pai também gosta de queijo. A fato é que meu pai só come pizza de 4 queijos, porque ele diz que o resto não é pizza. Porque pizza de verdade tem que ser de queijo. Isso é uma coisa simples, boba, mas é uma coisa boa. Agora, tem as coisas ruins. Tem uma coisa que eu sou muito impaciente no trânsito. Eu vim meio desesperado, meu Deus do céu, e aí eu tenho aqueles, desculpe o termo, usar aquelas lesmas na frente, sabe, que não sabe, né, não posso, sabe? Então, eu sou muito impaciente no trânsito. Então, às vezes eu estou dirigindo, eu fico lá no sinal de luz, né? E aí dentro do carro eu começo a falar, uma tartaruga, uma lesma, não xingo, né? Mas fica, sai da frente, rapaz, deixa eu passar, como se o outro estivesse ouvindo o que eu estou falando. E ando, corro bem, enfim, de forma prudente, mas bem. E um dia eu estava calmo, tranquilo, sossegado, sem pressa, não queria passar ninguém, tá? Tranquilo. E aí está andando o carro e meus filhos começam, olha pai, olha aquela tartaruga, olha aquela lesma, não sai da frente, tá vendo? Passa ele, pai, passa ele. Antigamente a minha esposa falava, tá vendo? Olha só, aquele olhar de esposa para marido que errou, sabe? Viu? Hoje até ela, amor, passa, tá livre na direita, tá livre na esquerda. Hoje ela está assim também, gente, contaminou a família toda. Nós aprendemos em casa coisas ruins e coisas boas. E é por isso que a ênfase do texto bíblico é: faça saber, ensine aos seus filhos, contem aos seus filhos. É um destaque na pedagogia de Deus, e isso está presente no livro de Deuteronômio, é o seguinte: repita a lei dia e noite. Capítulo 6, versículo 7, 11, 19, 24, 8, 30 e 19. Repita várias vezes. Sabe quando você aprendeu tabuada? Tem outro jeito de aprender tabuada, se não é 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, de novo. É assim que a gente aprende tabuada. E é mais ou menos esse destaque pedagógico que a Bíblia está nos ensinando. Ensina os seus filhos, fala aos seus filhos, fala de novo, repita de novo, fala de novo, para eles não esquecerem. Tem um movimento aí na igreja evangélica brasileira que eu não acredito, que é o negócio da maldição hereditária. Mas eu acredito no contrário, eu acredito na bênção hereditária. E você quer ver uma bênção hereditária? Ensina os seus filhos a palavra de Deus. Você está dando uma boa herança para os seus filhos. As promessas de Deus se estendem para a minha casa? Sim, mas eu tenho que ensinar isso, eu tenho que ensinar a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim, mas eu tenho que ensiná-los a palavra de Deus para que eles possam servir ao Senhor. Meus queridos, a salvação dos nossos filhos não está garantida no seu DNA. Deus não tem neto, Deus tem filho. Por isso precisa muito esforço, muita oração e muito ensino da palavra de Deus. Na atualidade nós temos televisões novas, de última geração, televisão que faz tudo, celular que faz tudo. Esses dias eu fui tentar jogar como é o nome do teu videogame lá? Na minha época era Xbox, na minha época era o Atari, linda, né? Eu fui tentar, eu não conseguia sair do lugar, porque o homenzinho olhou para o céu e não olhava mais para a terra, eu não sabia o que fazer. Mas eles conseguem. E cada coisa nova que sai, às vezes ele vem e fala, pai, quando der, vem aí, compra aí, né? E de vez em quando a gente consegue dar. Então a gente utiliza tudo na modernidade, que é uma televisão nova para assistir o Brasil perder de 7-1 da Alemanha, que é tudo novo. Mas os nossos filhos não sabem encontrar a maioria dos livros que estão na nossa Bíblia. Deus está falando. Abre aí, Sofonias. Que é isso? É de comer. Isso é muito sério, irmãos. Quando uma geração falha, a próxima geração sofre. Quando uma geração falha, a próxima geração sofre. Se nós falharmos como pais, os nossos filhos irão sofrer.
E o mundo está cada vez mais perdido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo está elogiando a firmeza de fé de Timóteo, a continuidade na fé que ele tem. E ele usa um elemento de comparação. Ele fala assim: a fé que você tem, Timóteo, é a mesma fé da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Timóteo, a fé que você aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Atos capítulo 16, versículo 3, se eu não me engano, diz que o pai de Timóteo era um gentio, era um pagão, não era cristão. Por isso, ele tinha em casa alguém que não era cristão, mas ele tinha uma avó e uma mãe que era, que ensinaram a fé para ele. Deuteronômio capítulo 6 diz o seguinte, do versículo 6 ao 9: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem ou quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Eu li na NTLH, um pouquinho diferente do outro. Repitam, ensinem a próxima geração. Tem que terminar. O que é uma geração? O que é a família de hoje? A família de hoje, meus irmãos, ela é uma família que é totalmente influenciada pela pós-modernidade. Nós vivemos um momento em que há uma doutrina escancarada dos valores pós-modernos. Um exemplo, eu não quero ficar criando teoria da conspiração, mas um exemplo, alguém já falou que a mídia de hoje, acho que foi o irmão, está doutrinando os valores da sociedade. Quando você pega duas atrizes famosas como as que estão nessa atual novela que está aí, para ter um relacionamento homossexual no horário nobre da TV, no horário de maior audiência, é porque há uma intenção de doutrinar a partir daqueles valores. É isso que nós estamos vivendo. Esse tempo da pós-modernidade é caracterizado por algumas coisas, como relativismo. O que eles pregam? Não existe verdade absoluta. Você já ouviu isso? Tudo é relativo. E isso passa a fazer parte dentro de casa. Hoje é difícil educar filhos, educar adolescentes, educar jovens, e falar: olha, isso está errado. E muitas vezes eles olham para os pais e falam: não, não é tão errado, não. Por quê? O discurso é tudo é relativo. Aí parece que é ridículo defender Deus, defender a igreja, defender que existe um só caminho, não existe dois caminhos, não tem um terceiro caminho que vai levar para o céu, é só através de Jesus, e a família tem que entender isso. Então não tem como negociar esses valores. Pluralismo, já que nada é verdade, tudo é relativo, então tudo é verdade. E aí você começa a ouvir e perceber que estão normatizando os absurdos. Prostituição vai virar profissão, só esperar. Uma florista nos Estados Unidos não quis fazer a decoração no casamento de um casal homossexual, foi condenada. Por quê? Agora tudo está legal, tudo é bom, tudo é permitido. Deus é o mesmo. Deus é amor, é o discurso. O humanismo, o ser humano se torna o topo da escala de valores. Então ele quer vir à igreja para ganhar bênção, para ganhar carro, para ganhar casa, para ganhar dinheiro, para ser um empresário bem sucedido. Mas irmãos, eu quero casa, eu quero carro, eu quero ser bem sucedido. Mas não é por isso que eu venho à igreja, não. É verdade. Aleluia. Isso tudo tem influenciado as famílias. Por isso a família está em. As gerações não se entendem. As profecias bíblicas estão se cumprindo. Pais contra filhos e filhos contra pais. Lembra a história do Marcelo Pesseguini, aquele menino de 13 anos, em 2013, que, segundo a investigação, existe uma outra hipótese, mas segundo as investigações provaram, ele matou seu pai, sua mãe, sua tia-avó e acho que um irmão, alguma coisa assim. E aí? Ou um pouquinho depois, 2 meses depois, uma mulher de 60 anos matou suas 2 filhas de 13 e 15 anos, em São Paulo, também, interior de São Paulo.
Os dados do IBGE de 2012, quando houve uma mudança na forma de contabilizar, destacou que o divórcio aumentou 46% em um ano. Casa, não deu certo, separa. Não luta para vencer. Enquanto aconteceram 1.026.000 casamentos, 350.000 casamentos chegaram ao fim, 35%. E desses 1 milhão de casamentos, 20% representavam o segundo casamento. Ou seja, se você somar tudo, 500.000, ou deram divórcio 300, mais 200 mil segundo casamento, fruto de divórcio. Essa é a realidade da vida hoje. As drogas estão destruindo a sua vida. Falta dos controles. Muitos cansaram, deixa eu falar. Por isso, nós estamos aqui para resgatar a importância da palavra de Deus na nossa família, na nossa vida. Eu nem sei que horas que era para acabar, pastor Xavier. Vamos cantar uma música? Os músicos me ajudem aqui. Sei lá, se conhece, não conhece, eu toco. Se conhece, é melhor que eles tocam. Eu sei que já foi feito isso uma vez aqui pelo nosso direção de culto, mas eu gostaria que mais uma vez você se reunisse com a sua família. Se reúna com a sua família, por favor, em nome de Jesus. Quem está sozinho, forma uma família. Quem está do seu lado aí. Venha, por favor, Pai. Nós vamos cantar uma música. Enquanto nós cantamos, você vai cantando, profetizando para a tua família. Amém? Eu creio que todos conhecem. Depois nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia! Thank you.
fizer, em tudo, Pai, que for feito, e seja no trabalho, nos estudos, tudo quanto fizermos, seja para a glória do Senhor. Pai, aqueles que ainda não te servem, que o Senhor nos alcance nessa noite, comece a manifestar o seu poder em seus corações, que haja, Senhor, o chamado do Senhor através desse clamor, e que o teu nome, Senhor, seja louvado em nossa família, em nossa casa e em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Dá um beijo aí, se está com a esposa, com o esposo, noivo, namorado, não. Meus irmãos, vou entregar ao pastor Xavier. Antes, porém, Deus me deu a graça de escrever um pequeno livro, Missão que Transforma a Evangelização Integral na Bíblia. E este livro eu falo sobre uma missão integral. Você conhece o termo, você pode ler um pouquinho, porque eu falo de Gênesis, Apocalipse, que a Bíblia diz. Lógico que eu não falo tudo, que não dá. São mais de 2.000 versículos que falam sobre isso, mas eu pego os principais e destaco. Se você quer saber sobre mandato cultural, alguém sabe o que é isso? Quem sabe, levanta a mão. Alguns. Mandato cultural, o mandato que Deus nos deu de cuidar do meio ambiente que nós temos. Está na Bíblia. Cosmovisão cristã, como enxergar esse mundo e como agir como cristão nele. Como levar um evangelho que transforma o ser na sua integralidade. Corpo, alma, espírito. Um pacto de Lausanne que foi feito pela Igreja Evangélica no mundo em 1974. O trabalho da Sociedade Bíblica que eu faço. Missão como uma missão de Deus, o termo teológico é missio Dei. Tudo isso está nesse livro aqui, é resumido, mas está aqui. Então, se você quiser investir na sua vida, no seu ministério, na sua área de liderança, conheça, é um investimento na sua vida. Diz que o europeu lê 16 livros por ano, o brasileiro 2, 3. Então vamos crescer um pouquinho mais. A gente tem que ler a Bíblia, mas vamos ler um pouquinho mais de livro também para nos abençoar. Então, quer conhecer um pouquinho mais e investir em sua vida, na sua família, no seu ministério? Adquira esse livro que eu acho que vai ser bênção para você. Pastor Xavier, eu prometo que a próxima vez que eu vier eu não falo tanto desse jeito. Deus te abençoe. Amém. Nós vamos orar encerrando. Lembrando aos irmãos da nossa sala da hospitalidade. Então, você que trouxe alguém, um amigo, um convidado, conduza. O Carlos está ali com nosso banner para indicar a sala da hospitalidade. Nós recebemos os nossos visitantes. Vamos para cá. Senhor, nós te agradecemos por esta noite, por tua palavra que foi ministrada através do teu filho, por esse culto tão gostoso, onde o Senhor esteve presente, está presente no nosso meio, recebendo a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão, nos abençoando nesta noite. Muito obrigado, Jesus, pela presença do teu Espírito Santo, pela renovação, pelo fortalecimento das famílias. Muito obrigado por tudo.